Neste módulo, vamos tratar da parte 2 das disposições gerais sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vamos iniciar com o conceito das infrações simultâneas, conforme artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. O que vem a ser infrações simultâneas? Infrações simultâneas são infrações que ocorrem ao mesmo tempo. Durante a fiscalização, às vezes nos deparamos com o cometimento de diversas infrações ao mesmo tempo pelo usuário das vias públicas. As infrações simultâneas, elas se dividem em infrações concorrentes e infrações simultâneas concomitantes. Vamos agora explanar um pouco sobre as infrações simultâneas concorrentes. Infrações simultâneas concorrentes são infrações que ocorrem ao mesmo tempo e que uma compete com a outra, uma concorre com a outra. Como assim? Infrações que uma só acontece em detrimento da outra, em decorrência da outra. Uma foi consequência de outra. Como assim? Um exemplo trazido pelo próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é o caso em que um veículo, ao realizar uma ultrapassagem pelo acostamento, artigo 202 do Código, ele também transita pelo acostamento, artigo 193 do Código. Ou seja, para conseguir efetuar a ultrapassagem pelo acostamento, ele teve que, obrigatoriamente, transitar pelo acostamento. Ou seja, não é possível que ele realize uma ultrapassagem pelo acostamento sem transitar pelo acostamento. Então, percebam que a ultrapassagem pelo acostamento foi consequência de ter transitado pelo acostamento. Percebam que as condutas são associadas uma à outra. Só foi possível realizar a ultrapassagem pelo acostamento quando se transitou pelo acostamento. Chamamos isso de infrações simultâneas concorrentes. O manual diz que deve-se lavrar apenas um auto de infração que melhor caracterizou a manobra observada. Neste caso, o auto de infração do artigo 202, de ultrapassagem pelo acostamento. Essas são as infrações simultâneas concorrentes. Agora, infrações simultâneas concomitantes, que são aquelas em que o cometimento de uma infração de trânsito não implica no cometimento de outra infração, devendo ser lavradas todas as infrações de trânsito conforme artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. Um exemplo trazido pelo próprio manual é o de que o agente deixa de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar um ciclista, ou seja, ele passa de maneira muito rápida, comprometendo a segurança do ciclista, e não mantém a distância de 1,5 metro do ciclista. Ou seja, ele passa muito rápido e muito próximo ao ciclista. Quando seria possível que ele passasse muito rápido, mantendo a distância de segurança, ou passasse numa velocidade compatível com a segurança, mas muito próximo do ciclista. Percebam que uma situação, ela não ocorre como consequência de outra. Outro exemplo seria da imagem aqui abaixo, em que existem aí uma motociclista com uma passageira, em que as duas pessoas estão sem capacete de segurança. Uma poderia muito bem estar de capacete e a outra sem capacete, ou vice-versa, assim como de calçado, utilizando-se de calçado que não se firme nos pés. Uma conduta não implica no cometimento de outra. Nesse caso, lavram-se todos os autos de infração pertinentes, conforme ao artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de estacionamento irregular e que por motivo operacional a remoção não possa ser realizada, será lavrado somente um auto de infração de trânsito, independentemente do tempo
em que o veículo permaneça estacionado, desde que o mesmo não se movimente neste período. Isso significa que há algum limite de autos de infração lavrados por um veículo estacionado irregular? Sim, apenas um auto de infração, desde que o veículo não se movimente nesse período. Ou seja, o condutor chega num local em que é proibido o estacionamento, estaciona naquele local, passa o agente de trânsito, lavra o auto de infração de trânsito. O agente de trânsito deve lavrar o auto de infração e aplicar a devida medida administrativa, no caso, remoção do veículo ao depósito. Não sendo possível aplicar essa medida administrativa por algum impedimento operacional, só deve apenas ser lavrado um auto de infração. Se o condutor adentra no seu veículo e tenta driblar a fiscalização, colocando novamente o veículo após algum tempo no local, ali já se sinaliza que foi outra conduta. Então se lavra outro auto de infração, desde que naquele segundo auto de infração, ou terceiro ou quarto, seja especificado no campo de observações de que o veículo naquele período se movimentou e voltou ao local, o condutor voltou ao local irregular com o veículo. Mas se ainda não houve essa movimentação, apenas um auto de infração de trânsito deve ser lavrado, porque senão estaríamos mais uma vez punindo o condutor duas vezes pelo mesmo ato, que acarreta em bis in idem. O simples abandono de um veículo em via pública, estacionado em local não proibido pela sinalização, não caracteriza infração de trânsito. Assim, não há previsão para sua remoção por parte do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Porém, a remoção desse veículo pode ser feita por meio de outros dispositivos legais, tendo em vista que muitas vezes o veículo abandonado na via se torna ali um local para acúmulo de dejetos, acúmulo de ratos, de baratas, de insetos, ou até mesmo do cometimento de crimes. Então, por meio de leis sanitárias, de leis de ordem municipal, ordem local para a retirada de veículos abandonados, pode ser feito, mas não por meio de uma infração de trânsito. Não se retira esse veículo por meio da aplicação de uma remoção administrativa de trânsito. A abordagem para se lavrar um auto de infração de trânsito é a regra. A abordagem é sempre a regra. O intuito de cessar a transgressão administrativa de trânsito, cessar aquele ato que causa um risco à segurança viária. A abordagem é a regra. Porém, em alguns casos, não é possível se abordar o condutor infrator. Nesses casos, o artigo 280, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, diz que o agente da autoridade de trânsito relatará o fato à autoridade de trânsito, que seria o motivo pelo qual não foi possível a abordagem do condutor infrator. E não apenas ir lá no campo de observações e descrever que o veículo estava em trânsito. Até porque trânsito é um gênero que comporta diversas espécies, dentre elas a parada, o estacionamento, a circulação, a operação de carga e descarga, a imobilização temporária para atender uma circunstância momentânea do trânsito. Então deve ser relatado o fato, o porquê de não ter sido possível a abordagem daquele condutor infrator. Isso deve ser relatado à autoridade de trânsito. Um exemplo dessa impossibilidade de abordagem seria o fluxo intenso, momentâneo de trânsito naquele local, comprometendo a segurança. Ou seja, você pode relatar que havia muitos veículos naquele momento transitando, não foi possível dar a ordem de parada, ou não havia um local seguro para aquela abordagem ser realizada. Então, o que deve ser relatado é o fato que impossibilitou a abordagem
do condutor infrator. A sinalização incorreta observada pelo agente de trânsito ao longo da via deve ser comunicada ao órgão de trânsito para que seja sanada esta irregularidade. Exemplos de sinalizações irregulares. Uma sinalização aqui obrigatória, está toda encoberta por adesivos, uma placa caída ao longo da via, isso deve ser comunicado ao órgão, por parte do agente de trânsito mesmo. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em suas fichas de procedimentos, traz alguns casos de obrigatoriedade de abordagem por parte do condutor infrator para se constatar uma infração de trânsito. As situações previstas no campo de abordagem dessa ficha são 3 possíveis casos. O primeiro caso é que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor. É possível sem abordagem, lembrando que sempre justificada a não abordagem do condutor. Esse caso possível sem abordagem, que vem relatado na ficha, significa que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor. O caso número 2 é o mediante abordagem. Alguns casos só podem ser lavrados o auto de infração de trânsito quando da abordagem do condutor infrator. Isso significa que a infração só pode ser constatada se houver a abordagem desse condutor. Um exemplo é a infração do artigo 162, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro: dirigir o veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC. Essa infração só pode ser constatada mediante a abordagem do condutor infrator. Mas alguém poderia chegar e dizer: ah, mas é lógico, isso faz parte até da lógica. Não necessariamente. Em alguns municípios que tem a população pequena, alguns pequenos municípios, por exemplo, um agente de trânsito, por se valer do seu conhecimento pessoal, achar que conhece, por conhecer diversos transeuntes, diversos usuários das vias, ele pode, por exemplo, ver alguém conhecido passar numa motocicleta, saber quem é aquela pessoa, saber que ela não possui habilitação e lavrar um auto de infração de trânsito ali sem os dados do condutor, por saber que ele não tem habilitação. O manual proíbe, nesse caso, a lavratura do auto de infração. Essa informação vai estar contida na ficha de procedimentos deste Código de Enquadramento. Podemos também encontrar o caso número 3, que é o vide procedimentos. Vide procedimentos significa que, em alguns casos, há situações específicas para a abordagem do condutor. Em alguns casos, a abordagem pode ser dispensada. Isso no mesmo Código de Enquadramento. Como, por exemplo, eu cito a infração de cinto de segurança. Quando os senhores buscarem o Código de Enquadramento de cinto de segurança, vão encontrar no campo de abordagem que a abordagem vai conforme os procedimentos ditados no campo de definições e procedimentos da ficha. Vai encontrar a palavra vide procedimentos. Por quê? Em alguns casos, a abordagem do condutor é obrigatória para a constatação de uma infração de cinto de segurança. Como, por exemplo, os veículos que foram fabricados até determinado ano, em que existia apenas o cinto subabdominal, o cinto só da parte de baixo. O cinto de 3 pontos ainda não era obrigatório para aqueles veículos. Nesses casos, a abordagem é obrigatória. Nos demais casos, não é obrigatória a abordagem, tendo em vista que pode ser constatado o cinto de 3 pontos pelo homem. Um outro caso interessante é o caso da infração de utilizar calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais. Em automóveis, é obrigatória a abordagem para se constatar essa infração, enquanto que em motocicletas, motonetas e ciclomotores é dispensada a abordagem, tendo em vista que isso aí é visível por parte externa, da parte externa, quem está observando externamente. Isso não significa que essa regra vai pela lógica, mas sempre deve ser observado o manual de fiscalização. Na ficha lá ele vai ditar
se a abordagem é obrigatória do condutor infrator, se é possível sem abordagem ou se é via de procedimentos. Eu gosto sempre de marcar essa informação porque alguém pode querer seguir apenas a lógica e, por exemplo, numa infração de falta de equipamento obrigatório, em que é obrigatória a abordagem, querer lavrar um auto de infração como possível sem abordagem, alegando que é possível visualizar a falta de equipamento. Isso não é possível porque assim determinou o Conselho Nacional de Trânsito, que deveria ser com abordagem do condutor infrator. A terceira via do auto de infração de trânsito deve ser sempre entregue ao condutor. É um direito do condutor receber a terceira via do auto de infração de trânsito. Claro que, se ele se recusar a receber esse auto de infração, pode ser constado isso no próprio auto de infração e permanecer a via no talão. Mas, via de regra, ele tem direito a receber, queira assinar o auto de infração ou não. Querendo ou não assinar o auto de infração, ele tem sempre direito a receber essa via do auto de infração de trânsito. Nos casos em que o condutor está ausente, por exemplo, numa infração de estacionamento irregular, essa via deve ser deixada no para-brisa do veículo, conforme a imagem aqui abaixo, ou se for uma motocicleta, uma motoneta, um ciclomotor, no banco da motocicleta. Essa informação é trazida também pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Em infrações cometidas, nos casos de infrações cometidas por combinações de veículos, será preferencialmente autuada a unidade tratora. Veículos combinados, como por exemplo um automóvel e uma carrocinha, um Chico City, ali está transitando uma combinação de veículos. Se a infração é cometida pela combinação, deve ser autuada preferencialmente a unidade tratora. Nesse caso que eu estou ilustrando, vamos fazer de conta que um Fiat Uno trazendo ali um Chico City acoplado, avançam o semáforo. Quem cometeu a infração de trânsito? O conjunto. O conjunto cometeu a infração de trânsito. Deve ser autuada preferencialmente a unidade tratora. Na impossibilidade, a unidade tracionada. Ou seja, se foi possível abordar esse conjunto, quando for possível abordar esse conjunto, pega-se ali a documentação dos veículos e do condutor, se confere, mas a autuação é feita na unidade que estava tracionando, na que estava puxando a unidade tracionada. Na impossibilidade, pode ser feita a autuação especificamente na unidade tracionada, ou seja, no Chico City, no reboque, no semi-reboque, caso não seja possível a abordagem do veículo que estava tracionando. A impossibilidade da aplicação de uma medida administrativa não vai implicar na invalidação de um auto de infração de trânsito. Ou seja, ao se autuar, se não for possível aplicar a medida administrativa, como por exemplo, um estacionamento irregular, por uma questão operacional, não foi possível dispor de reboque para levar o veículo, remover o veículo, isso não significa que o auto de infração de trânsito será cancelado. As medidas administrativas, segundo o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, são medidas de caráter complementar. Medidas ali diante de um risco à segurança viária, elas têm um caráter complementar, não invalidando o auto de infração a sua não aplicação. Agora, desde que devidamente descrito no auto de infração o motivo da não aplicação. Essa é a orientação da nossa unidade. Falando um pouco sobre medidas administrativas, nós temos de aplicação imediata nas vias públicas a medida administrativa de retenção do veículo, que consiste na imobilização temporária do veículo no local da abordagem. Nesses casos, se for possível sanar a irregularidade no local, se libera o veículo. Ele é autuado e liberado para seguir. Se oferecer risco à segurança viária, ou se o condutor sinalizar que não irá regularizar a situação,
a retenção do veículo será transferida ao depósito, ou seja, se transformará numa remoção do veículo. O veículo será liberado se não houver risco à segurança viária. Claro que um veículo, numa situação de chuva, por exemplo, com os 4 pneus lisos, né, sem os sulcos da banda de rodagem, não deve ser liberado numa situação de risco. A retenção do veículo, que é a medida administrativa aplicada diante de uma situação como essa, será transferida ao depósito. Em caso de transporte coletivo, produto perigoso ou perecível, liberar o veículo se não oferecer risco ao trânsito, tendo em vista que o transbordo da carga, na maioria dessas situações, causará mais risco do que a própria liberação do veículo. A remoção do veículo se trata da transferência do veículo ao local adequado indicado pelo órgão. Não se confunde com a antiga penalidade de apreensão do veículo, penalidade esta que na prática nunca foi aplicada no Brasil. A remoção ela é aplicada como uma medida acautelatória, uma medida acauteladora, conforme o artigo 45 da Lei 9784. Ela tem o objetivo de restabelecer a segurança, a fluidez e a boa ordem administrativa. Ela deve ser realizada pelo guincho, a priori, como regra geral, ou pelo próprio veículo, a própria capacidade de locomoção do veículo, se houver condições de segurança. Então, é possível que um agente de trânsito, ao aplicar uma autuação em que há medida administrativa de remoção do veículo, ele faça esse deslocamento com a própria capacidade de locomoção do veículo, desde que não haja guincho ou veículo apropriado para realizar essa operação. Sanou a irregularidade antes da operação de remoção começar, se libera o veículo. Ou seja, numa situação em que o veículo está para ser removido, mas o condutor apareceu e sanou a irregularidade no local. Por exemplo, um estacionamento irregular, em que seria aplicada a remoção do veículo. Se o condutor aparece, deve-se liberar o veículo, desde que ele sane essa irregularidade antes do início da operação de remoção. Recolhimento da CNH se faz de imediato, mas sempre mediante recibo de recolhimento, assim como o recolhimento do CLA ou CRLV, que são sinônimos, né? Documento do veículo, também mediante recibo e quando não for sanada a irregularidade nos casos de retenção. Além disso, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz que, considerando que a legislação de trânsito é muito dinâmica e as normas que o regem estão em constantes mudanças, as normas e regulamentações que eventualmente forem sendo alteradas serão automaticamente recepcionadas no que couber pelo manual. Trazemos o item disposto no Manual Brasileiro de Fiscalização de que a motocicleta empurrada ela não se equipara ao pedestre, estando sujeita a todas as autuações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Significa que o condutor empurrando esta motocicleta ou em cima dela, ou montado ou desmontado dessa motocicleta, mas empurrando ela com motor ligado, motor desligado, chave ligada ou não, se enquadra como motociclista e não como pedestre, assim como o ciclista, quando desmontado, ele se equipara ao pedestre. Diferentemente disso, o motociclista desmontado da motocicleta, ele não se equipara a pedestre, estando sujeito a todas as autuações possíveis. Com essa informação, eu encerro mais esse módulo do nosso curso e daremos prosseguimento às demais informações no próximo módulo.